Jorge. Agora esta chamada está sendo gravada. Isso aí. Obrigado, Mitch. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O meu notebook ainda continua com o RGB cagado, então, mas dessa vez eu fiz os slides pelo celular antes, então eu sei as cores que estão no notebook. Nos slides, no caso. Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a aula de hoje, que eu já tinha falado para vocês que esse é o meu Lima Barreto, a gente vai começar resolvendo um exercício que, se eu não me engano, é um exercício dele. Até porque, tirando o ano passado, foi muito engraçado, porque no Enem de 2022, ou melhor, no Enem de 2021 e de 2022, caiu o exercício sobre o Lima Barreto, só não caiu no ano passado, mas, enfim, fica aí de dica para vocês. Tá, então, deixa eu apresentar aqui. Então, a gente tem alguns objetivos hoje, mas eu acho que o primeiro de todos, que é o que eu já vou antecipar na resolução do exercício, é a gente revisar o texto enunciado nas questões do Enem e perceber a estrutura textual deles. Ou seja, ao invés de eu largar vocês no mundo sozinhos para vocês fazerem o exercício, a gente vai fazer juntos e a gente vai tratar o próprio texto, né, a própria questão como um texto mesmo, que a gente vai ler juntos, a gente vai ir com muita calma, a gente vai fazer em partes e a gente resolve o exercício juntos. Porque eu acho que às vezes a gente também faz as coisas tão na correria que é importante que a gente tenha esse tempo, assim, para ir percebendo o exercício, né, lendo ele e a gente ir pegando os macetes, digamos assim. Tá, peraí. Eu vou ter que copiar e colar o texto para mandar aqui para vocês no chat. Tchu, 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 tchu. Isaac, então hoje vai ser 2 aulas suas? Isso aí. Você não sabe se vai ter mais aula, né? Tem uma com o Jorge Tá bom. depois. Ah, tá bom, então. Tá, então vamos lá. Então eu vou começar aqui colocando o primeiro enunciado, mas é claro que eu vou mandar a questão no chat para a gente ler sempre a questão primeiro. Deixa eu ver se foi. Então a questão tá, a pergunta, né, tá aqui no chat. Deixa eu só colocar aqui também no meu celular para poder ver com vocês. Ih, peraí que eu acho que eu saí da chamada. Você ainda Peraí tá que eu na vou ter que chamada. voltar. Então, eu saí pelo celular. Deixa eu voltar aqui rapidão. Só porque como meu notebook ele tá meio zoado, então acho que é bom ficar nos dois aparelhos, né? Porque senão vai cagar tudo. Pronto, voltei. Tá, então vamos lá. Cadê? Ih, gente, tô bem perdidinho hoje, viu? Tá difícil aqui minha situação. Tá, agora foi. Então vamos ler a questão primeiro aqui no chat, com muita calma. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela. Então, deixa eu até ir na pergunta aqui com vocês primeiro. Então, aqui a gente tem uma frase com duas afirmações, né? Sempre que a gente tem uma vírgula, a gente tem a divisão de uma frase para outra. Então, nessa petição, ou seja, a gente vai ler o texto já sabendo que é uma petição da pitoresca. Quando a gente está falando de uma coisa pitoresca, o que a gente está falando? A gente está falando de uma coisa cômica, engraçada, de humor, né? Então, na petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, ou seja, a gente tem uma frase aqui. O que essa primeira frase está dizendo? Que a gente tem uma personagem, né, de um romance do Lima Barreto, que é uma personagem assim. Uma personagem não é um personagem, né? Não é uma mulher, desculpa. Mas é um personagem do romance do Lima Barreto que é um personagem meio comediante, meio engraçado, que faz um tipo de humor. E ele traz uma petição. Essa é a primeira afirmação. Então, o uso da norma padrão justifica-se pela. Então, né, vamos voltar nas aulas da Vivian, da Elo. O que é norma padrão? Norma padrão é aquela linguagem, né, mais culta que se usa na língua portuguesa, que não é uma linguagem tão cotidiana, é uma linguagem que é usada geralmente por classes mais altas, né, que você está preocupado com o tipo de pronome que você vai usar, com o tipo de gramática, não é igual a nossa linguagem que a gente fala sempre.
Então, o uso dessa norma, né, o uso da linguagem mais culta, justifica-se pela, que aí pode causar uma confusão, convulsão é ótimo, uma confusão para a gente que está dizendo o seguinte, a questão. Então, tem alguém aqui usando a norma padrão, e o que justifica, por que a pessoa, né, a pessoa está usando a norma padrão e ela está trazendo alguma justificativa do porquê que ela está usando. E por quê? Né, então, qual que é a pergunta? Né? A pessoa faz uma petição, mas por quê? Então, agora a gente vai voltar no texto, que é um romance do Lima Barreto chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, vamos lá. Então, Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, está certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Certo também que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuadamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Ponto. Então, alguém, por favor, né, vamos com calma, né? Já deu um ponto aqui no texto. O que essa primeira afirmação está dizendo? Alguém já pegou o começo aqui do texto? É como se ele estivesse sendo censurado. Não. Ele não necessariamente. Que, ó, A aqui, ó. língua está sendo censurada. A língua portuguesa está sendo censurada. Exatamente. Tá. Só que vamos continuar além, e a gente volta nessa questão da censura. Sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical. Vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir ao Congresso Nacional que decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Então, o que o texto aqui está dizendo? Né? Que o Policarpo, né, que é o personagem do livro dele, não é uma censura, ele necessariamente não está sendo censurado, não é ele que está sendo censurado. Ó, o texto começa aqui afirmando: Policarpo Quaresma está certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, ou seja, a língua portuguesa ela foi emprestada, ou seja, é uma língua oficial do Brasil? Não, que o português não surgiu no Brasil, de certa maneira. Então ele já começa dizendo isso, né? Certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. E o que ele é certo também? Que o falar e o escrever em geral se veem humilhantemente, né, na contingência de sofrer censuras ásperas dos proprietários da língua. Ou seja, a língua portuguesa que está sofrendo censura, mas ela está sofrendo censura de quem? Ela está sofrendo dos gramáticos, Exatamente, dos dos atores e gramáticos. escritores, dos atores e escritores. Isso, perfeitamente. Então, dos gramáticos, dos escritores, dos autores, né, dessas pessoas assim cultas que falam a norma padrão. E aí, ok, né? Então a língua está sofrendo essa censura e tudo mais. E aí, ó, o que mais ele diz? Que tanto esses autores, esses escritores, esses gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, ou seja, tem uma própria confusão entre eles de como se escreve o português corretamente. E aí, essa travessão aqui significa tudo que o Policarpo está pensando, né? Então, o Policarpo ele está certo de que o falar e o escrever na língua portuguesa é emprestado ao Brasil, que sofre censura, que nem os gramáticos e os escritores se entendem, ou seja, tudo isso que ele fala, ele diz, usando do direito que lhe confere a Constituição, venho pedir ao Congresso Nacional que decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Ou seja, ele está pedindo para mudar a língua portuguesa para o Tupi-Guarani. Né? Então vamos voltar agora na questão. Então, nessa petição né, uma petição que ele faz para o Tupi-Guarani voltar. Então, nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pelo. Então, qual que é a pergunta? Né? Ele faz uma petição, né, meio cômica, meio engraçada, mas ainda assim, ele está escrevendo essa petição com a norma padrão. Né? Então, assim, vamos lembrar o que é uma petição. O que vocês lembram, assim, que é uma petição? A petição é para
é quando as pessoas tentam solicitar algo, né? Sim, exatamente. É um documento, né, que você está revigorando, que você está pedindo, reivindicando alguma coisa. Então tá. Então, assim, a petição ela é um gênero textual, vocês concordam comigo? É, Sim, e nesse gênero textual, a petição, você escreve a petição numa linguagem mais coloquial ou você escreve a petição com uma linguagem mais norma padrão? mas não é padrão. Ok, então ponto. Então, a petição é um gênero textual que a gente escreve com a linguagem padrão. Né? É um documento que você tem que apresentar para o governo, para uma autoridade, então você não pode escrever a petição com uma linguagem coloquial. Né? O que é uma linguagem coloquial? Uma linguagem cotidiana, do dia a dia, você tem que usar a norma padrão. Então, essa é a pergunta. O uso da norma padrão justifica-se pela. Então, por que, que a petição está sendo escrita com linguagem padrão? A. Por quê? Pela situação social de enunciação representada. B. Pela divergência teórica entre gramáticos e literatos. C. Pouca representatividade das línguas indígenas. D. Atitude irônica diante da língua dos colonizadores. Ou E. Tentativa de solicitação do documento demandado. Acho que é. Tá, então quem mais? Não seria aí? Seria aí. A Letícia já acha que é a. Situação social de enunciação. O que é enunciação? Enunciação está dizendo sobre o enunciado. Então, é a situação social do enunciado que está representado, a situação do contexto. Ah, tá. Ah, não sei. Por mim, eu Tá, iria de E. então, tentativa de solicitação do documento demandado. Quem mais, gente? Lembrando que, né, eu vou dar um tempinho se vocês quiserem, né? Mas eu queria ouvir das outras pessoas também. E aí, gente, ninguém mais? Alguém não Eu entendeu nada? fiquei pensando assim, eu iria de E, mas se não for E, acho que pode ser A. E aí, gente? Angelita, Daniel, Hugo, Natália, o que vocês acham? Acho que há. Bom, então vamos fazer um mata-mata. Então a gente já sabe que enunciação tá dizendo a enunciado, né? A situação, o contexto em que as coisas estão sendo ditas, né? Então, a situação. E aí, tentativa de solicitação do documento demandado. O que é um documento demandado? O que significa demandado, né? A palavra demandado. Alguém consegue pesquisar e trazer para dizer para a gente? Que foi solicitado. Sim, a palavra demandado, ela está relacionada a uma coisa que já foi pedida, que já foi enviada. Né? Só que aí vamos pensar. Tentativa de solicitação do documento demandado. O documento ele já foi mandado, né, no texto. Eu até esqueci de botar o texto para vocês, desculpa, porque a pergunta já estava no chat. Mas o texto diz em algum momento que o documento já foi enviado, né? Não. Porque quando a gente está falando de petição, é uma coisa que primeiro você faz a petição, aí você leva
o órgão oficial para que seja, né, levado em consideração, e aí só depois você tem uma mudança. Mas quando a gente está falando de... Oi? Beleza. Então, porque quando a gente está falando de um documento demandado, né, se fosse assim, o documento ele já tinha sido pedido, ele já tinha sido enviado, discutido, mas pelo contrário, né, quando a gente está falando de uma petição, a gente está falando de um documento em que você faz um pedido, né, fora que ele não está pedindo o documento, ele está pedindo uma alteração do português, né, então cadê? Vem pedir que o Congresso Nacional decrete Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro, né. Então tem mais uma questão de interpretação aqui. Então, por isso que a resposta certa seria A, porque é a situação social de enunciação representada. E outra, a gente tem que lembrar que a pergunta, ela está pedindo o seguinte, volta no que eu falei para vocês, por que o texto ele foi escrito em norma padrão? Por que a petição é um gênero textual que se escreve em norma padrão? Porque foi uma tentativa de solicitação do documento demandado? Não, é pela situação social de enunciação representada, ou seja, porque numa petição você se usa a linguagem da norma padrão. Não tem como você fazer uma petição sem você escrever com uma linguagem coloquial, uma linguagem fácil. Tem que ser uma linguagem padrão. Isso aí, uma linguagem padrão, desculpa. Ficou claro? Eu acho que o problema dessa questão é que ela é confusa, porque ela traz um monte de afirmação aqui no texto, só que basicamente a pergunta simplifica muito. A pergunta só quer saber o seguinte: nessa petição, o uso da norma padrão justifica-se pela. Então, no gênero textual petição, na petição, por que se escreve em norma padrão? É basicamente essa a pergunta. Só que como o Enem adora os estudantes brasileiros, ele sempre traz uma confusão, né? Então, faz a gente pensar que a pergunta aqui é um pouco mais da gente. Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida em outra alternativa? Tranquilo? Foi, Pedro? Acho que foi. Por quê? Você ficou confuso com o quê? Eu acho que. Eu acho que foi porque deu para entender que a petição tá pedindo algo, não, algo que está sendo recente, não algo que já foi mandado. Sim, exatamente. E você acha que as alternativas confundiram um pouco? Não, só fica entre A e a E mesmo. Um Tá, pouco da B. Um tá. pouco da B também. A B, cadê a B? Divergência teórica entre gramáticos e literatos. Ok, o texto está falando, né, que a língua portuguesa às vezes é confusa, porque alguns teóricos e literatos ficam, né, discutindo entre si sobre qual é o jeito certo de você falar o português, mas isso não faz com que isso não tem nada a ver com a petição. Essa alternativa, inclusive, ela é um distrator. Eu fiquei até feliz que ninguém colocou nem essa. Porque é aquela alternativa que te desvia do foco do texto. Ou melhor, perdão, do foco da pergunta. Porque, novamente, a pergunta. Nessa petição da pitoresca personagem. Isso aqui vocês podem até ignorar, né? Da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto. É basicamente. Nessa petição, o uso da norma padrão justifica-se pela. Então, nesse documento, você usa a norma padrão. E por quê? Justifica-se, né? Qual que é a justificativa de você usar a norma padrão na petição? Foi agora? Ficou mais claro? Ok. Tá, então, beleza. Eu trouxe mais alguns exercícios aqui, mas eu acho que, bom, a gente pode começar falando um pouquinho do Lima Barreto e aí no final da aula a gente volta nos exercícios. Deixa eu só lembrar até que horas vai essa aula. Ah, tá, vai até as. Tá, beleza. Beleza. Então tá. Então, bom, a gente vai falar do Lima Barreto hoje. A aula de hoje ela é mais introdutória mesmo, porque a gente vai falar hoje meio que de um pré-modernismo, né? Que vocês geralmente vão encontrar um pouco mais dessa palavra, geralmente nas aulas de literatura mesmo, principalmente no cursinho. Porque o pré-modernismo, ele não foi assim meio que um movimento literário, né? Tipo, igual ao romantismo, igual ao barroco. Porque quando a gente está estudando história, muita coisa já aconteceu, né? E o que os historiadores fazem? Eles basicamente pegam um momento da história, eles juntam tudo isso em uma coisa só e, né, fica mais fácil da gente estudar.
Só que o pré-modernismo, o que é esse pré-modernismo, né? É uma coisa que vem antes do modernismo, né? Então, que fique claro para todo mundo, o modernismo ele começa no Brasil em 1922, que é com a Semana de Arte Moderna, né? Aquela famosa exposição que teve no museu. Para todo mundo, o modernismo brasileiro começou ali. Então, tudo que veio antes, mas que também não veio, tipo assim, tão antes, é o pré-modernismo. Porque o que a gente viu antes do modernismo agora? A gente viu o realismo. A gente viu Machado, a gente viu a Júlia Lopes de Almeida. Então, o pré-modernismo é um pouco nessa época, depois do realismo, mas antes do modernismo. Então, dando uma data mais exata para vocês, é ali mais ou menos entre 1890 e 1920. Né? E assim, o pré-modernismo ele não é uma coisa, né? O pré-modernismo ele foi um momento assim na história do Brasil em que você tinha vários autores escrevendo de tudo um pouco. Então você tinha autor que ainda escrevia coisa do romantismo, você ainda tinha autor que já escrevia realismo, tinha autores que já escreviam uma coisa mais moderna, lembrando essa questão das vanguardas que a gente viu na semana passada. Então, o pré-modernismo ele foi um momento que todo mundo estava escrevendo de tudo. Então, não tinha como você reunir essas pessoas e você falar que elas eram uma coisa só. Porque as pessoas estavam escrevendo coisas muito diferentes. Só que aí, né, na literatura, a gente estuda esse momento como pré-modernismo porque fica mais fácil. Tanto que tem vários autores nessa época, né? O próprio Lima Barreto, a gente vai ter o Euclides da Cunha, a gente vai ter o Graça Aranha, vai ter o Monteiro Lobato, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo surge bem nessa época. Mas uma coisa que dá para a gente aproximar eles e dizer que eles eram bem parecidos é que eles tinham uma nova forma de escrita, né? Uma linguagem mais coloquial, você está mais preocupado em você escrever sobre temas sociais, ou seja, temas cotidianos. Você vai ter alguns escritores que são um pouco mais modernos, digamos assim. O próprio Lima Barreto se considerava um escritor um pouco mais moderno, um pouco mais liberal, assim, progressista nas ideias, sabe? E você vai ter alguns escritores um pouco conservadores. O próprio Monteiro Lobato ele era um escritor muito conservador. Conservador não só no sentido político, mas no sentido de que você prezava por uma arte muito mais clássica. Ou falando em melhor português para vocês, os escritores conservadores eles não gostavam de modernista. Porque vocês lembram que para quem estava na aula da semana passada, a gente viu que o modernismo ele foi uma arte muito diferente. Porque você tinha uma preocupação menor com a realidade. Então, por exemplo, se você fosse pintar um quadro de uma pessoa, você não necessariamente precisava pintar um quadro exatamente igual. Você poderia fazer uma coisa mais abstrata, você podia usar formas geométricas, igual a gente viu no cubismo, você podia usar uma coisa mais exagerada, igual a gente viu no expressionismo. E os conservadores da arte, eles diziam que modernismo não era arte, né, que era uma coisa muito infantil, que tinha traços muito amadores, então eles eram muito preocupados ainda com uma arte muito real, né, de que se você via uma pessoa, você tinha que pintar ela exatamente do jeito que ela era. Então, quando eu digo essa guerra mais entre moderno e conservador, é mais nesse sentido. Não é numa coisa necessariamente muito política de, sei lá, de esquerda e direita que a gente está acostumado hoje. Embora tenha, né, a gente pode considerar um pouco isso, né, em geral, os modernos, eles eram mais alinhados com uma ideologia de esquerda, né, tanto que muitos consideravam socialistas e tudo mais, alguns, né, e geralmente os conservadores, eles tinham umas ideias um pouco mais liberais, enfim, o próprio Monteiro Lobato, ele era uma pessoa bem problemática, assim, né. Mas o que eu quero que vocês saibam, assim, que eu estou tentando dizer tudo no geral é isso. Quando a gente fala de pré-modernismo, a gente está falando de um momento na arte, na literatura, em que você tinha muitas pessoas escrevendo de tudo. Não tinha uma coisa só. Você vai ter pessoas mais modernas, mais conservadoras, com traços mais clássicos, né, de você pintar pinturas mais reais, pessoas com traços mais modernos, ou seja, você pintar coisas mais abstratas. É um momento assim muito vasto, muito diverso, muito plural. Acho que é basicamente isso. Eu acho que ficou um pouco confuso agora, mas vocês conseguiram entender? O ponto que eu queria entender, então, seria que o Monteiro Lobato, Lima Barreto, ele veio assim no período do pré-modernismo, então, Uhum. Assim, eu trouxe só o Lima Barreto e o Monteiro Lobato para simplificar um pouco, mas não tinha só eles, assim. Tinha muita gente. Né? Como eu falei, não, você vai é ter. porque você deu destaque para ele aí. Isso, exatamente. É que o Monteiro Lobato, que ele não é o mais conhecido, né? Tipo, todo mundo hoje ainda lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que é melhor eu falar para vocês de Monteiro Lobato do que eu falar de Graça Aranha, falar de Augusto dos Anjos, enfim. Não é Monteiro Lobato, Pica-Pau.
bastante na infância. Sim, então. Ele ainda é muito visto até hoje, né, querendo ou não. E é um dos escritores assim mais conhecidos, embora é engraçado, né, porque hoje na história a gente estuda o Monteiro Lobato como pré-modernista, mas o Monteiro Lobato odiava o modernismo. A gente vai ver isso até, acho que se der tempo a gente consegue ver isso ainda hoje, mas na aula da semana que vem a gente vai entrar nisso, porque o Monteiro Lobato ele meio que ajudou assim também um pouco no modernismo brasileiro, querendo ou não, embora que fique claro isso. O Monteiro Lobato odiava o modernismo, a arte moderna, enfim, nossa, ele era o maior hater. Então, assim, a gente entrando no Lima Barreto hoje, porque o Lima Barreto também, eu não sei, alguém aqui já conheceu o Lima Barreto? Alguém já viu ele na escola ou já leu alguma coisa dele? Se eu li, esqueci. Mas já conhecia. Não. Tá, tranquilo. Bom, então tá. Ah, deixa eu só pegar o carregador aqui do meu notebook. Mas então assim, o Lima Barreto, como tá mostrando aqui no slide, ele é carioca, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1881. Hoje em dia, né, ele é muito conhecido assim na história por conta das obras dele, né? Eu acho que o livro mais famoso dele, né, que a gente viu agora, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que inclusive eu tenho esse livro aqui, deixa eu pegar ele aqui na estante. Aqui. Ah, desculpa, eu não tinha visto o chat, além que você já viu. Oi. Ah, não vai dar para mostrar por causa do efeito. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas o Lima Barreto, ele escreveu o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele também escreveu muita coisa, ele escreveu Clara dos Anjos, ele escreveu muito conto, muita crônica. Ele foi realmente assim, um escritor bem completo. Né? Então, não sei se vai ficar muito nítido na foto, mas o Lima Barreto não era branco. Então, naquele contexto ainda que ele vivia, ainda era muito difícil, né? Porque a mãe dele já era filha de escravizados e libertos, né? Se eu não me engano, eu acho que o pai dele era branco e a mãe dele era preta. Isso já trouxe uma particularidade muito grande assim na escrita dele, porque muito se fala que o Lima Barreto escrevia muito sobre isso, né? Porque na época ele era considerado pardo, né? Quando você embora hoje a gente pense um pouco, a nossa mentalidade racial é um pouco diferente, né? Porque o que é a definição de uma pessoa parda, né? Pardo está ligado a mestiço, então geralmente é uma pessoa que tem duas etnias, digamos assim. Então, por exemplo, se você é pai de uma mãe branca, ou de um pai preto, ou de uma mãe branca, de um pai indígena, ou vice-versa, você é considerado pardo, porque você tem duas etnias. Embora a gente saiba que isso é um pouco diferente hoje em dia, né? Mas na época ele escrevia muito sobre essa questão racial nos livros dele. Né? Então, geralmente, na época você não chamava as pessoas ainda de pardo, né? Ou era mestiço, ou era mulato, que é um nome mais pejorativo, né? Hoje em dia você não usa mais mulato. Mestiço não, mas mulato menos ainda. Então ele falava muito dessa questão do mulato nos livros dele. E ele de fato teve uma infância muito difícil porque a mãe dele morreu e o pai dele ficou com uma doença psíquica muito cedo. Então, por conta disso, eles tiveram que se mudar. Ele morou perto de um hospital psiquiátrico. Acabou que ele ascendeu muito socialmente, foi muito que a gente viu com o Machado de Assis, porque ele tinha um padrinho que era o Visconde de Ouro Preto. E aí, geralmente, essa pessoa acaba pagando os estudos, né, da criança e tudo mais. Isso fez com que, né, ele começasse a cursar engenharia, ele tivesse contatos, assim, no jornal, tanto que depois ele presta concurso e vira funcionário público. E, geralmente, quando ele começa a estudar engenharia, é quando ele começa a escrever os primeiros poemas, né, trazer as primeiras obras dele. E aí, né, novamente, como a gente vê na época, para você começar a sua carreira literária, você acaba publicando em jornais, em folhetins, que foi o que aconteceu com ele, né, em 1905. Ele estreou, né, no Correio da Manhã, que é um jornal que existe até hoje, publicando as coisas dele. E aí ele acaba escrevendo as coisas cada vez mais. Inclusive, só voltando nos objetivos de hoje, a gente já viu a questão dos exercícios, mas a gente vai perceber essa pré-modernização, né, na medida em que os autores se mostram preocupados em uma denúncia social, seguida de uma linguagem coloquial, que a gente vai ver tudo isso na escrita do Lima Barreto, e a gente vai trabalhar hoje o gênero crônica, que era o que o Lima Barreto também escrevia bastante. Então, voltando aqui, eu acho que dando um pontapé assim sobre a vida dele, é meio que isso. Quando foi que ele escreveu isso? Foi em 1911 que ele escreveu o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Deixa eu tirar aqui o efeito da câmera para vocês para mostrar.
Acho que agora foi. Bom, então ele escreveu esse livro aqui. Esse livro é o mais conhecido dele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele já está em domínio público, tá? Então vocês acham ele facinho para ler em PDF na internet. Gente, eu simplesmente recomendo que vocês leiam esse livro, sério. Ele é muito divertido. O Lima Barreto, ele tinha uma linguagem, assim, tipo, muito característica dos livros dele. Porque, só para explicar a história para vocês, o Policarpo Quaresma é o nome do personagem, é um nome muito esquisito, mas ele é um personagem que ele basicamente, assim, ele é muito nacionalista. Ele ama o Brasil, ele ama tudo que envolve o Brasil. Tipo assim, eu acho que ele é o maior fã de carteirinha do Brasil. E aí, em vários momentos do livro, você vai ter várias, assim, igual o texto, o exercício que a gente acabou de resolver agora, né? Que ele quer fazer uma petição para mudar a língua portuguesa para o tupi-guarani. Né, então, o Policarpo, ele é um funcionário público, né, o que já diz muito, assim, né, sobre o fato de ele ser um funcionário que trabalha para o país, já diz muito sobre esse nacionalismo dele, né. Ele mora no Rio de Janeiro e ele é tratado como louco por todo mundo, porque ele tem essas atitudes muito excêntricas. Né, ele passa no hospital psiquiátrico, e aí ele acaba saindo, né, ele vive na sociedade, num sítio. Só que é um livro muito engraçado, justamente não assim necessariamente pela história, como ela se dá, mas pelas situações. Justamente porque o Lima Barreto ele quis trazer essa crítica, tipo assim, por mais que seja um personagem muito nacionalista, ele quer trazer, de certa maneira, essa crítica sobre o modo como você vê o nosso país, né? Então, o fato dele ser funcionário público, às vezes você acaba trazendo essas situações que ele vive, né? Como dentro de uma empresa pública, né? Não uma empresa privada, mas uma empresa dentro do Estado mesmo. Você tem muito esse nepotismo, essas situações que você usa para se promover e subir de cargo, né? E o próprio Policarpo Quaresma, ele é um personagem passível de crítica, porque ele é muito nacionalista, né? E aí a gente usa muito esse nome de quando é uma pessoa chauvinista, né? Uma pessoa chauvinista é uma pessoa que tem um nacionalismo muito exacerbado. Então, é aquela pessoa que realmente ama o país, que fazia de tudo por ele. Ele traz um personagem chamado Floriano Peixoto, que é um personagem uma pessoa que existiu de fato na história do país, então para você trazer essa crítica social mais forte. E é um livro assim com uma linguagem muito mais tranquila, né? Eu sei que muita coisa que a gente está vendo na literatura até hoje é uma linguagem que afasta muito a gente por conta de ser mais antiga, mas quando a gente está falando de modernismo, acaba aproximando muita gente, justamente por a linguagem já ser um pouco mais coloquial. Então, o Lima Barreto ele estava muito mais preocupado em você trazer uma linguagem que aproximasse mais as pessoas. Então, é uma leitura muito tranquila. Eu acho que o livro não tem. Ele tem o quê? Umas 90 páginas. Eu sei que mais de 100 ele não tem, se eu não me engano. Mas é uma leitura muito gostosa e muito engraçada, porque o Lima Barreto ele tem uma sacada de humor muito boa. E acaba que esse foi o livro mais conhecido dele. Mas geralmente, quando eu trabalho Lima Barreto, eu acabo vendo muito mais a questão das crônicas. Porque eu acho que crônica tem tudo a ver quando a gente está falando de modernismo. E ele escrevia muitas crônicas de denúncia social. E a gente vai entrar um pouco nessa questão do gênero crônica, né? Porque, como eu falei para vocês na semana passada, a gente já viu poema, a gente já viu música, a gente já viu soneto, a gente já viu romance, a gente já viu conto, então acho que é legal que a gente entre na crônica agora, até para vocês conhecerem um pouco mais dos gêneros literários. Mas só terminando de pincelar um pouco mais assim a vida dele, acaba que ele escreveu muita coisa, ele tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, mas ele acabou sendo rejeitado, porque, que fique claro uma coisa, tá? Ele foi escritor a vida toda, mas ele morreu pobre. Ele não foi uma pessoa assim, embora ele seja funcionário público e tudo mais, ele não era uma pessoa, tipo assim, muito bem de vida, né? Uma pessoa rica. Até porque ele usava o próprio salário dele para pagar as despesas do pai dele, né? Porque o pai dele teve que ser internado num hospício. Futuramente o Lima Barreto também foi internado, porque ele também teve muito problema com alcoolismo, com bebida. Então acabou que ele teve o mesmo destino do pai dele, infelizmente. Ele morre depois por ataque cardíaco, mas ele ficou muito eternizado assim na literatura brasileira. Né? Até hoje, assim, ele é um escritor, por mais que né, acaba que talvez não sejam muito jovens que conheçam ele, assim, quando você fala dele geralmente com uma pessoa que é um pouco mais estudada, ele acaba que é uma das maiores referências assim, na literatura brasileira. Mas eu acho que dando uma pincelada assim na vida dele, é meio que isso, assim, também para a gente não se estender tanto. Então, tranquilo para todo mundo? Então, eu vou pegar aqui umas crônicas dele, que inclusive elas já estão lá no Drive, tá? Para quem quiser ler. Eu trouxe só duas, mas ele escreveu muita crônica, que depois reuniram todas essas crônicas dele num livro e publicaram chamado Vida Urbana.
São crônicas muito curtinhas, mas elas são bem interessantes assim de serem lidas. Eu acho que só antes da gente começar a ler, eu também vou explicar um pouco mais para vocês essa questão do gênero da crônica. Eu não sei se a Vivian já falou um pouco disso com vocês, né? Não sei, vocês lembram exatamente o que, que faz da crônica ser um gênero crônica? O que, que vocês sabem assim? Tipo, o que, que é uma crônica para vocês? Alguém sabe? Ah, quando você fala crônica, eu sempre lembro de Crônicas de Nárnia. É, mas crônica seria tipo. Não seria uma história fantasiosa, né? Acaba que por mais que as Crônicas de Nárnia, que inclusive é um dos meus livros favoritos, ela tem, né, o Crônicas em si, a crônica ela justamente tem uma proposta um pouco mais diferente de ser essa história tão fantasiosa. Mas igual o Vitor colocou aqui no chat, a crônica é uma história curta. Então, geralmente, a crônica é sempre uma história muito curta. É muito difícil você achar assim, uma crônica com uma história muito grande. É que o Crônica de Narnia é engraçado porque ele é considerado crônica porque ele é um livro mais histórico, né? Porque, assim, só para explicar para quem não conhece muito as Crônicas de Nárnia, é porque assim, deixa eu explicar uma coisa para ficar mais claro, né? Que hoje eu tô para não falar tão confuso assim. Quando a gente pega a origem assim da palavra crônica, né? O que é uma crônica? Ela tem duas origens, né? No cristianismo, é uma palavra assim que vem um pouco da linguagem mais cristã, dessa ideia de ordem cronológica, né? De cronologia, crônica. Também vem daquela história grega do Cronos, né? Que é o pai dos titãs, né? Dos deuses, que Cronos é o deus do tempo. Então a crônica, ela tem um pouco dessa história cronológica de tempo. Então, por isso que o Crônicas de Nárnia ele tem esse nome, Crônicas de Nárnia, porque são livros que de ordem cronológica, né? Tanto que são livros que contam do começo assim de Nárnia até o fim dela. Então tem um pouco essa ideia de uma cronologia de histórias. Mas a crônica que a gente conhece hoje em dia, né, a crônica assim, o gênero textual crônica, ele acabou ganhando outras linguagens, assim, outros significados. Porque sim, tem um pouco essa ideia, né, de ser uma história temporal, né, cronológica, mas a crônica ela está muito mais relacionada também com essa história mais curta, igual o Vitor comentou. Geralmente são temas mais cotidianos, então não é aquela história mirabolante que tem doente, fada, uma coisa muito fantasiosa. Geralmente são pessoas numa situação cotidiana. Novamente, crônicas não são histórias longas, tipo, que o conto, por exemplo, o conto ele é muito longo. O conto pode ter tanto uma ou duas páginas que a gente viu, como a gente pode achar conto de 10, 15 páginas. Mas a crônica sempre é uma história mais curta, que antigamente, né, era publicada numa revista, né, ou falada numa rádio, lida num folhetim, né, e aí geralmente é aquela história mais tranquila, que é uma pessoa, assim, numa situação cotidiana, andando na rua e tudo mais. Então, o cronista, que é a pessoa que escreve a crônica, ele está se preocupado mais em acontecimentos diários. E geralmente essa história, por mais curta que seja, então você não tem personagens complexos, você não tem núcleos, é geralmente uma pessoa só e uma situação envolvida na história. Ela traz uma reflexão para a gente, né? Você pode ter um pouquinho de ficção e de fantasia? Até pode, mas não tem essa coisa mais de personagens assim, místicos, essas coisas. Mas geralmente é um texto com uma linguagem muito simples, uma história muito curta, uma linguagem coloquial, lembrando, né? Que acaba fazendo com que a gente leia e tenha uma reflexão social sobre aquilo. Isso é claro para todo mundo? Ficou tranquilo? Eu poderia resumir então Crônica a uma história curta, podendo ser fantasiosa, com linguagem simples. É basicamente isso. É, é. Nossa, travei agora, desculpa. Mas é isso. Tá bom. Essa história é simples, é uma coisa mais jornalística, mas ainda assim é literatura. Tá? Que geralmente, antigamente, é porque eu acho que hoje a gente perdeu um pouco o hábito de ler crônica, né? Porque geralmente a crônica ficava muito no jornal, e hoje em dia as pessoas não leem muito mais jornal. Então, embora hoje você ainda ache crônicas, né, publicadas em blogs, em sites, na própria internet, enfim. Mas é isso. E o Lima Barreto, né, por ele trabalhar em jornal, ele escrevia muita crônica.
e geralmente a crônica tem esse tom de denúncia social, né? Ou seja, você apresentar uma situação que está acontecendo ali que talvez as pessoas não estejam prestando muita atenção. E ele basicamente passou a vida toda dele só escrevendo isso nos jornais, sabe? Acho que ele era um dos maiores críticos, assim, no sentido de que eu acho que ele tratava o jornal como se fosse o Twitter dele, porque toda hora ele estava lá escrevendo alguma coisa que estava acontecendo na sociedade. Então eu vou só encerrar um pouco essa primeira parte para vocês terem intervalo, mas é basicamente isso, então. A gente vai ver depois no intervalo duas crônicas dele, mas eu acho que é basicamente isso, né? A crônica tem essa questão da denúncia social, de você apresentar um problema que está acontecendo na sociedade. Ela surge aqui no Brasil, nos próprios jornais mesmo, né? A crônica ela começa a ser publicada novamente, lá em Paris, na França, né? Que era aquele modelo de cidade desenvolvida que a gente via, assim. Mas vem para o Brasil, né? Quando o jornal chega no Brasil, ele também começa a ser publicado aqui no folhetim. Eu acho que basicamente para introduzir agora no começo é isso. Então, depois do intervalo, a gente vai ler outras crônicas dele e a gente resolve também alguns exercícios a mais. Mas eu acho que é isso. Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo para o intervalo. E aí, quando for umas 8 e. Oi? Que horas a gente volta? Gente, o intervalo é 8h30, né? Eu tô doido. Não, É a oito e aula meia. a aula acabaria 8h30, né? Isso. Então 8h50 a gente volta, tá? Tá bom. Então, põe intervalo para vocês e é isso. Aproveitando até que entrou mais gente agora na chamada, eu tinha perguntado para o Pedro e para a Letícia, alguém vai sábado lá na confraternização que vai ter? Só para saber mesmo que eu tô curioso. Eu também vou. Isso, gente, vamos, por favor, porque olha, eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, o endereço está no grupo. Eu acho engraçado isso, né? Eu não sei onde vai. Eu sei que vai ser aqui em Santo André, mas eu acho que eu esqueci de ver onde vai ser o lugar. Falar assim, vai ser no centro de Santo André, na Francisco Amaro 543. Onde que